Eu queria falar sobre duas mães da Bíblia, duas mães que sofreram situações, passaram por situações e tiveram reações completamente diferentes uma da outra. E a gente vai analisar um pouquinho agora cada uma dessas mães. A primeira mãe que eu queria falar chama-se Herodias. Herodias era mulher de Herodes, anteriormente casada com seu irmão Filipe. A Bíblia fala que Herodes tomou Herodias por mulher. E, com base na lei de Moisés, João Batista, o profeta, censurava aquele casamento. Aquela união feria o que estava escrito lá no livro de Levítico. Era impuro, não era correto, não era de Deus tomar uma cunhada como esposa. E João confrontava Herodes e Herodias o tempo inteiro, sempre que tinha uma oportunidade. Resumo da situação, num dado momento, Herodes prende João, coloca no cárcere, mas não mata. Por quê? Porque diz a Bíblia, que essa história está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, diz a Bíblia que Herodes temia o que João falava, gostava até de ouvi-lo, embora também não gostasse muito de ser confrontado, mas ele não matava o profeta. Herodias, por outro lado, odiava João Batista, e tudo que ela queria era uma oportunidade para acabar com a vida dele. E a oportunidade chegou no aniversário de Herodes. Ele deu um banquete para os nobres, convidou a alta sociedade da Judéia. E num dado momento, a filha de Herodias, enteada de Herodes, entra naquele salão festivo dançando para o rei, dando uma dança de presente. Diz a Bíblia que Herodes ficou tão impactado com aquilo que, sob juramento, disse para a menina que ela podia pedir o que quisesse, inclusive metade do reino. E a menina, sem saber o que pedir, guarda isso, sem saber o que pedir, foi até a mãe falar: o que eu peço? E a mãe falou: a cabeça de João Batista num prato. E a menina voltou correndo para o seu padrasto e falou: traga a cabeça de João Batista, o Evangelho de Marcos, sem demora, num prato. O rei não teve como voltar atrás, diz a Bíblia que ele ficou muito chateado, mas teve que mandar decapitar o profeta. Primeira observação aí, a menina não sabia o que pedir. E a mãe não pensou na menina. Veja bem, se ela tem uma promessa, um juramento de ter algo, qualquer coisa, de um rei que tem o poder de dar muitas coisas, essa mãe poderia pensar na filha e falar: bom, peça isso, ou peça um tesouro, ou peça, eu não sei, alguma coisa que fosse beneficiar a menina, que fosse trazer até mesmo um futuro para a menina. Mas não. Aquela mãe manipuladora, controladora e até mesmo narcisista, ela usou a menina como massa de manobra para conseguir o seu intento e se livrar de João Batista, porque ele confrontava o coração dela. Ela era uma pessoa de orgulho ferido, imagem ferida. Ela era uma pessoa rancorosa, odienta. Ela estava... O ressentimento chegou num nível que a Bíblia diz que ela odiava João Batista. Então, ela queria acabar com aquele que denegria a imagem dela. Não importa se ela estava bem com Deus ou não. Nem que para isso ela tivesse que usar a filha. Então, esse é o tipo de situação que a gente tem que perceber que uma mãe controladora com uma filha com dependência emocional da mãe. Porque a moça, ela não foi capaz de escolher por ela mesma o que ela deveria pedir. Ela foi perguntar à mãe. Essa é uma história triste. É uma história que nos revela como a relação, muitas vezes, de mãe com filhos, pode ser uma relação não muito legal, uma relação que não é pautada no amor. E aí a gente lembra, quando a gente fala em amor, da mulher cananeia, da mulher Ciro-Fenícia. Aquela mulher era uma estrangeira. Ela vinha de um território que lá no passado foi governado pelo pai de Jezabel. Jezabel casou com Acabe numa aliança e introduziu de forma violenta o culto pagão dentro do Reino do Norte. Aquela mulher vinha do povo de Jezabel. Mas quando ela soube que Jesus estava ali nas redondezas, ela correu para ele. Essa história está lá em Mateus e também no livro de Marcos. A mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava totalmente endemoniada. Endemoniada. Essa mulher, ela não pensou duas vezes, ela foi até Jesus porque ela sabia da fama dele. Mas Jesus disse: olha, eu não vim para os estrangeiros.
Eu vim para os filhos de Israel. A Bíblia fala sobre isso. Em outras passagens do Evangelho, Jesus fala isso para os discípulos. Vão à casa de Israel, não. Quando os discípulos saíram para evangelizar, não vão para o caminho dos gentios, entrem só nos lugares onde estão os filhos de Israel. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos. Então Jesus, ele foi claro para aquela mulher, olha, eu vim para Israel, eu não vim para os estrangeiros. E ele fala isso de uma forma que parece uma forma agressiva quando ele diz cachorrinhos. Não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Em seguida, quando a mulher insiste, né, que ela está lá clamando, ele fala isso. A gente tem a impressão que ele xinga a mulher, que ele chama a mulher de cachorro. Mas não, é porque pela lei de Moisés, o cachorro era um animal impuro. Assim como todo estrangeiro que não seguisse a lei mosaica e não servisse ao Deus de Israel, era considerado impuro também. Ele fez uma comparação. Olha, Israel, tudo bem, estrangeiro não. Israel, né, vamos supor, um cordeiro e tal, tudo bem. Um cachorro não. Mas aquela mulher, tinha um coração tão apaixonado por sua filha, e ela era tão doadora de sua filha, que ela falou assim, não importa, os cachorros comem o que cai da mesa. Eu tenho certeza que tem uma bênção para mim que pode cair também da mesa dos filhos de Israel. E aquela mulher mostrou em sua humildade um amor que tocou o coração de Jesus. E Jesus disse, grande é a sua fé, sua filha foi liberta agora. Essas duas histórias nos mostram mulheres que sofreram situações de humilhação. Uma porque deu causa, a outra por causa de sua origem. Mas a gente percebe o coração de cada uma e qual o desfecho. Enquanto uma usa a filha, e a gente não sabe o que aconteceu depois, a outra abençoa sua filha, tendo um coração que passe por cima de tudo isso. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e que nós possamos aprender bastante com essas histórias para que possamos agir da melhor maneira possível aos olhos do Senhor. Um beijo no seu coração e até a próxima.